Finalizei o drama coreano Se Desejos Matassem, que inclusive está disponível na Netflix. E no vídeo de hoje eu quero contar a minha opinião, algumas explicações sobre fatos da história deste drama, inclusive sobre o final. Então, vamos para o vídeo de hoje. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Ruceli. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Eudorameira. Eu estava muito empolgada para falar sobre este drama porque ele é muito bom. E antes de gravar, eu fui olhar na internet opiniões de outras pessoas sobre o final e eu não achei muita coisa. Então eu percebi que este drama não ganhou a popularidade que eu acho que ele merece. Não foram tantas pessoas que assistiram. Triste, porque estão perdendo um doramão. A história é incrível, mas preciso alertar aqui que é um drama de terror e mistério. Então, assim, se você é sensível, se você não tem o estômago tão forte, não assista. Além de ter o terror, também sim, eles não se preocuparam nas cenas de sangue. Então, assim, se você não gosta de assistir esse tipo de gênero, nem assista. Mas se você quer dar uma oportunidade para um gênero diferente, eu acho que você pode gostar muito. Principalmente porque é um drama curto, tá? Tem 8 episódios e são 8 episódios de mais ou menos 45 minutos cada um. Então, olha, dá para maratonar. Em relação ao elenco, eu confesso que são rostinhos novos. Eu não vi outras obras, ou se eles apareceram em outras obras que eu assisti, eu não consegui perceber. A atuação deles está maravilhosa. Os personagens que foram colocados para esses atores foram muito bem feitos, então não é algo a se reclamar na atuação. Espero que nos próximos doramas eu consiga ver esses mesmos rostinhos, porque neste drama eles arrasaram. Em relação à história, é muito boa, prende do início até o final. O início, a proposta inicial é bem apresentado, o desenvolvimento é muito bom e o final também. Não tem pontas soltas, apesar de parecer ter um final aberto. Eu acredito que não, mas pode ser que abra uma margem para uma segunda temporada, mas até então nada foi confirmado. Enfim, do início até o final, eu amei e ouso dizer que pode ser um dos melhores que eu assisti neste ano de 2026. Mas vamos para a parte com spoiler. Só que antes, vamos à sinopse. A gente vai acompanhar um grupo de amigos que estudam juntos há anos e um deles acaba passando em um teste nacional de matemática muito difícil, principalmente pelo fato deste amigo não ser bom em matemática. Até que quando os amigos desse grupo estão conversando, ele fala como ele conseguiu essa proeza de passar nesse teste. Ele tem um aplicativo no seu celular que realiza desejos. Você coloca a sua data de nascimento, coloca o seu nome e faz o seu desejo. Só que eles não sabiam que o desejo, para se tornar realidade, precisa de um sacrifício. No caso, é a própria vida da pessoa que fez o desejo. Até que esse rapaz que fez esse desejo para passar nessa prova de matemática, ele é desvivido. E então, os amigos desse rapaz começam uma corrida contra o tempo para fazer com que essa maldição deste aplicativo seja destruída. Se você ainda não assistiu o drama e tá aqui nessa parte com spoiler e vai continuar, já que está aqui, vou explicar o grupo de amigos. Para quem já assistiu vai saber de quem eu estou falando, mas são 5 amigos. A protagonista, o rapaz que gosta da protagonista e que ela também gosta dele, o nerd do grupo, que observação, este nerd do grupo, ele tem uma irmã que é xamã, que tem um namorado que também é xamã, enfim, um cunhado. Tem o rapaz que infelizmente foi desvivido, o que pediu desejo para passar no teste de matemática, e tem a querida insuportável, gente, eu acredito que ela é como se fosse a vilã deste drama. Querida, tu foi muito boa na atuação, porque eu senti raiva. Eu pensei, com uma amiga falsa dessa, quem precisa de inimigo, né? Óbvio. Esses são os protagonistas, os personagens principais. E apesar de parecer um personagem secundário aqui e lá na história, no geral, a gente vê muito esses personagens que eu acabei de citar aparecendo. E o que eu posso adiantar é só o nerd deste grupo de amigos que não fez o desejo, porque ele é inteligente, por isso que ele é um nerd. Porque assim, você vê
o circo pegando fogo, você vê tudo de ruim acontecendo por causa daquele aplicativo, mas você vai lá fazer um desejo, sabendo o que é que acontece. O nerd não, eu sou esperto, eu que não vou fazer desejo nenhum. Se bem que no meio da história a gente vê que existe um momento em que este nerd do grupo, ele pensa em fazer um desejo para salvar a protagonista, pois sim, a gente descobre aí nesse meio tempo que ele também tem sentimentos pela protagonista, mas já adianto que neste drama você não vê triângulo amoroso, até porque romance não é o foco deste drama, e eu gostei muito disso. Eu gostei que o foco não é romance, o foco é o mistério, é a resolução dos problemas, por que é que essa maldição acontece, como aconteceu, como surgiu, como é que vai ser destruída, mas todos os outros fizeram desejos. Aí você pensa, são desejos bons? Não. Sempre desejo para ver o coleguinha sendo prejudicado. Aí eu pensei, que amigos bons esses, né? Verdadeiros. Nunca pede dinheiro, fama ou coisas boas. É sempre para prejudicar o outro, o esforço, o trabalho do outro, né? Coisa muito boa. Gostei muito disso. Depois do rapaz, do primeiro, foi desvivido, eles perceberam que depois do desejo realizado, o relógio começa a contar no aplicativo e a pessoa só tem 24 horas. Depois disso, mesmo que ela não queira, ou mesmo que ela lute muito, ela é desvivida. Só que quando eles descobrem que existe esse período de 24 horas depois que o desejo é realizado, o rapaz que gosta da protagonista, ele já tinha feito um desejo, ele desejou para que o treino da protagonista fosse desmarcado para que os dois fossem passear, ter tempo juntos, tempo de qualidade do casal. Só besteira. Só que antes do tempo deste rapaz que fez o desejo acabar, ele já é pego por essa entidade que faz com que os desejos aconteçam. E a gente vê toda aquela cena muito bem feita na casa da protagonista, que ele começa a tentar se desviver. E aí, meus amores, a gente percebe, através dessa cena, que a amiga sonsa também tinha feito um desejo, porque neste momento, só o rapaz que fez o desejo que vê essa entidade, mas ela também vê, a gente vê no rosto dela, na feição, o trauma, o susto, o medo de ver aquilo também. Só que neste momento do drama é congelado essa parte dessa amiga sonsa. E a gente vê que eles vão para o hospital porque ele ficou muito mal. E no hospital o desejo da protagonista que gosta desse rapaz é que ele volte ao normal, que o tempo dele seja zerado, que ele seja livre dessa maldição. Só que como ela fez o desejo, também a entidade foi atrás dela, acabou possuindo o seu corpo. E o nerd do grupo, que tem a irmã xamã, que gosta também da protagonista, levou até a casa da sua irmã para tentar resolver aquela situação, tentar libertar a protagonista. E é nessa hora que o melhor personagem deste drama aparece, que é o cunhado do nerd. Na verdade, ele chama o tempo inteiro o nerd de cunhado, mas o nerdzinho parece que não gosta muito desse cara. Ele é a simpatia em pessoa. Amei esse personagem, principalmente o ator que interpretou. Parece que este papel foi feito para esse ator. Ele tem a mesma vibe do personagem que esse ator fez em Round 6. Então assim, eu amei. Além de ser um drama de mistério e de terror, é também um drama que tem um fundinho de comédia, um fundinho assim de humor. Eu dei boas risadas, eu amei esse personagem. E a gente vê essa corrida mesmo de fato contra o tempo para tentar libertar a protagonista e também destruir essa maldição. E então, meus amores, a gente chega no episódio 6, que é o episódio que conta a história antes da história atual que acontece no drama. A gente vê como surgiu o aplicativo, como foi que começou essa maldição. A gente vê a história de duas amigas. É sempre assim, umas amigas maravilhosas, né? É claro. A gente vê duas amigas em que uma delas é filha de uma xamã e ela esconde isso dos seus colegas no colégio. Essa outra amiga, ela é muito boa, ela realmente gosta dessa menina que é filha da xamã, ela realmente é uma amiga de verdade, é uma amiga que se preocupa, que quer cuidar e tudo mais. E a gente percebe, na verdade, que essa amiga dessa menina que é filha da xamã, ela tem sim um poder diferente, a gente vê que ela é mais sensível para esse mundo sobrenatural. É tanto que ela começa a aprender com a mãe da sua amiga coisas sobre feitiços e tudo mais, mas até aí tudo bem. Só que, meus amores, acontece algo na escola que faz com que essa amizade seja quebrada, principalmente por parte desta menina que é a filha da xamã. A gente vê que em um determinado momento na escola tem um projeto e cada um deve criar algo. A menina tem a ideia de criar um aplicativo para realizar desejos. Provavelmente uma feira tecnológica, ali ela tem essa ideia, até aí nada demais. Só que a gente vê
como se fosse o início de uma raiva, de uma inveja, não sei, por parte da menina, que é filha da xamã, com a sua amiga. A gente vê que ela começa a espalhar boatos, espalha até um vídeo da menina na escola, a gente vê que essa menina começa a sofrer bullying, até que ela de fato pensa, então vamos lá usar esse aplicativo. E ela se desvive, faz o desejo, e como ela tem esse poder de ver o sobrenatural, ela faz essa brecha para que o reino sobrenatural entre naquele aplicativo, e ali começa a maldição. E o desejo dela é aquele lá no início que aparece nos primeiros minutos do primeiro episódio. O desejo é que todos ali morressem. E sim, eles morrem. Inclusive ela também, óbvio, né, porque ela teve que se desviver. Aí também veio a condição do aplicativo. O seu desejo se realiza se houver um sacrifício. No caso, é o seu, a sua vida. Só que antes da amiga dela, da filha da xamã, ser de fato desvivida, ela também faz um desejo. Ela deseja que aquela maldição se perpetue. E a gente vê do episódio 7 até o último episódio 8, essa luta ainda para tentar acabar com essa maldição. Obviamente com a ajuda da xamã, que é a irmã do nerd daquele grupo. Eu espero que até então a minha explicação não tenha ficado confusa, tá? São muitas informações mesmo. Eu estou tentando fazer um resumo aqui. Mas agora vamos para o final, porque eu quero dar algumas explicações. Pelo menos explicações que são vozes da minha cabeça. Ela disse isso? Vocês lembram? Neste vídeo, inclusive, que eu falo sobre a amiga sonsa daquele grupo, aquela cena em que eles estão na casa da protagonista e que ela consegue também ver a entidade que o rapaz que estava possuído também estava vendo? Lembram que eu disse que o drama dá uma congelada na história dela? Então, a gente descobre como foi que chegou naquela situação no episódio 7, mais ou menos. A gente vê que ela estava em uma balada, em uma festa, e ela também fez um desejo. E o desejo da querida, desta amiga maravilhosa, é que o rapaz, lá do início, aquele que fez ali o teste de matemática, ela queria que ele fosse desvivido. Olha que amiga legal. Ela percebe que não tem como ter vários relógios ao mesmo tempo acontecendo. Só uma pessoa vai ser desvivida por vez. É tanto que quando a protagonista faz o desejo, ela percebe que o relógio dela parou. Quando o protagonista também teve o seu desejo anulado pelo desejo da protagonista, ela percebe também que o relógio dela para. Então, ela percebe, eu preciso fazer com que o meu relógio pare de vez. Só que nesse meio tempo também, meus amores, eu não sei se eu falei neste vídeo, enquanto você está no período até o relógio, o tempo acabar, você começa a ficar perturbado, você começa a ouvir vozes, você começa a ver a entidade. E ela, obviamente, essa amiga sonsa, começa a ver sim a entidade. E além disso, a menina lá do início, da origem do aplicativo, ela acaba entrando no corpo desta amiga sonsa. Ela acaba sendo possuída por ela. Porque a querida, quando ela foi desvivida, lá na origem do aplicativo, ela não fez a passagem. Ela resolveu ser um espírito obsessor. Ela disse, ninguém vai ter paz. Ela quis continuar causando um inferno na vida das pessoas que faziam os desejos no aplicativo. E no episódio 7 e 8, a gente vê também que a protagonista, obviamente, tem essa conexão maior com o sobrenatural. Claro que tinha que ter, claro. Ela é a protagonista, então ela tem este poder maior. Ela que vai salvar o mundo. Isso é nítido desde o primeiro episódio. A gente vê que a xamã está tentando achar uma solução para acabar com aquela maldição. A princípio, a xamã, que é a irmã do nerd do grupo, ela acha que tem que destruir o celular da menina que fez o primeiro desejo. Ela tenta fazer isso e ela percebe que continua. Aí ela começa a pensar, é então que a gente descobre que o celular que precisa ser destruído é o celular desta amiga, desta filha da xamã. É o telefone dela que precisa ser destruído para que tudo aquilo acabe. E é basicamente isso que acontece no final. Eu poderia falar aqui sobre todos os detalhes do episódio 8, mas o vídeo ficaria muito longo. Mas resumindo, é isso que acontece. Depois de muita luta, obviamente que não é de maneira fácil, consegue destruir o telefone da filha da xamã, lá do início, da origem do aplicativo, e tudo é destruído, tudo e todos voltam ao normal. Mas a gente vê também nesse meio tempo que a amiga sonsa, ela não consegue sair daquele mundo sobrenatural,
ela é desvivida. A gente vê essa tristeza da protagonista, uma conversa que ela tem com o protagonista, e ela fala, nossa, eu poderia ter salvado ela também. E ele fala, você fez o que você pôde. Até porque a querida era ruim. Em uma última briga da protagonista com essa amiga sonsa, ela fala, eu não me arrependo do que eu fiz. E nesse meio tempo também, em que está acontecendo essa luta para destruir esse telefone que precisa ser destruído, tem uma hora que a gente vê que o cunhado, o namorado da irmã do nerd, ele tem o seu corpo atravessado por uma barra de ferro. E eu fiquei tão triste. Eu fiquei, não, roteiro, por favor, não desviva esse querido. Só que no final tudo termina bem, a gente vê que ele vai para o hospital, faz uma cirurgia de emergência e no final a gente vê que ele está bem, ele está ali se recuperando e todo mundo está bem, meus amores. A gente vê todos ali na casa da irmã do nerd, todos fazendo ali uma refeição, a gente vê que tudo está muito certo, só que agora que vem as explicações que eu falei que eu daria no início do vídeo. Meus amores, neste meio tempo, a gente vê que a irmã do nerd, ela não pode sair daquela casa porque ela tem, né, esse dom, ela faz esses feitiços, ela mexe com o sobrenatural e aquela casa ali é uma proteção para ela. E este namorado dela, que é o cunhado, a gente vê que ele tá tentando fazer com que ela consiga sair dali, consiga viver uma vida normal, porque essa casa, meus amores, é isolada no meio do nada, né? Dentro de uma floresta. A gente vê também durante todo o drama, esse rapaz tentando ver um meio de tirar aquela mulher daquela casa para que ela possa ter uma vida normal. Nessa luta que acontece no final para destruir o telefone que precisa ser destruído, este cunhado, né, este namorado da irmã do nerd, ele tem o seu olho atingido por causa da entidade do aplicativo. E aí, meus amores, ele ganha um poder. Com esse olho, ele começa a ver os espíritos, ele começa a ver o mundo sobrenatural. E nessa refeição, em que eles estão juntos na casa da irmã do nerd, ela se lamenta por não conseguir sair daquela casa. E ele, meus amores, está de óculos. Eu já achei estranho. Eu pensei, será que ele está se recuperando do olho que foi machucado? Mas na verdade, meus amores, ele está escondendo. Tem uma hora que ele levanta o óculos e a gente vê nitidamente o mesmo olho que a gente vê no drama Light Shop Entre a Vida e a Morte. E eu pensei, será que é o mesmo universo? Eu já fui teorizar, meus amores, depois que eu terminei o drama. E vamos lá, não é o mesmo universo. A história não acontece no mesmo mundo que acontece Light Shop Entre a Vida e a Morte. Mas a explicação que eu tenho é a mesma que eu dei lá no vídeo que eu falo sobre Light Shop Entre a Vida e a Morte. Em Light Shop Entre a Vida e a Morte, o policial da história lá, que ele no final consegue também esse mesmo olho. Esse olho, na verdade, meus amores, faz com que a pessoa veja espíritos mortos no reino normal, nesse nosso plano. E esse policial recebeu este olho para que ele veja essas pessoas e conduza essas pessoas para o pós-vida. Ele que faz esse papel de limpeza ali dos espíritos obsessores na Terra. E é justamente isso que acontece com o cunhado neste drama Se Desejos Matassem. Este olho que ele tem faz com que ele veja os espíritos e possa então agir, fazendo com que eles sumam, fazendo com que eles sejam levados para o pós-vida, para que eles saiam daquele plano terrestre. Eu pensei, nossa, igualzinho em Light Shop Entre a Vida e a Morte. E infelizmente não fazendo parte do mesmo universo, até porque o roteirista de Se Desejos Matassem é um e de Light Shop Entre a Vida e a Morte é outro. Só que o diretor é o mesmo. O diretor de Se Desejos Matassem é o mesmo diretor de Moving, que é um drama que é do mesmo universo de Light Shop Entre a Vida e a Morte. Então, na minha cabeça, mesmo que não faça nenhum sentido, é sim, é a mesma explicação que eu tenho, tá bom? Esse novo poder do cunhado, esse olho que faz com que ele enxergue, ele vai poder enxergar os espíritos e vai poder ajudar a sua querida, a irmã do nerd. Quando ele fala assim, sim, a gente pode sair agora, porque eu tenho isso aqui. Aí quando ele levanta o óculos, a gente vê o olho, porque ele agora vai ajudar a ver os espíritos para que a xamã consiga libertá-los e ela vai poder estar na rua, desde que ela esteja do lado do seu amado. A gente vê que todo mundo termina muito bem, só que tem sim uma cena pós-crédito, que é o que abre uma margem para uma segunda temporada. Na cena pós-crédito, a gente vê o rapaz
que apresentou o aplicativo para aquele primeiro rapaz lá no início do drama, indo no colégio atrás de um telefone, de um celular. E o celular é de quem, meus amores? Sim, é da amiga Sonsa. A gente descobre que, na verdade, ela ficou no plano sobrenatural. A gente vê que ela virou como se fosse um espírito obsessor. A gente vê que ela não fez passagem. E a gente vê que, na verdade, ela que vai continuar com toda essa maldição. Por quê? O telefone dela, que é o rapaz que achou ali na escola, ainda tem um aplicativo. Enquanto todos os outros desinstalaram e seguiram com suas vidas, o telefone dela ainda tinha um aplicativo. E a gente vê que provavelmente é esse rapaz que vai continuar com a maldição. É bem provável que ele faça um desejo, ele vai ser desvivido e vai passar o aplicativo para outras pessoas. Fim da cena pós-crédito. Eu sou levada a pensar que pode vir uma segunda temporada e que se vir uma segunda temporada vai ser muito bom, porque a história é incrível. A gente iria ver a continuação dessa maldição. Pode até ser que eles poderiam trazer também esse grupo de amigos, os que ficaram, para tentar também ajudar essa nova onda de pessoas que estão fazendo desejos e sendo desvividas. Mas é isso, são só teorias, a gente precisa esperar o que é que vai acontecer, mas mesmo que não venha uma segunda temporada, com essa cena pós-créditos, a gente fica meio que entendido que vai continuar assim. Só que aí é para a nossa imaginação e pensar o que é que vai vir a seguir. Mas é isso, meus amores, chegamos a mais um final de vídeo aqui no canal. Eu imagino que o vídeo esteja longo, se já estiver, me desculpem. Eu tentei dar um resumo, tentei não dar tantas informações para não me prolongar. E essa foi a minha explicação para alguns fatos do final deste drama. Mas vocês concordam? Discordam? Deixem nos comentários, eu vou amar ler. E se vocês gostaram, obviamente, deixem o like, o YouTube super entende que você gosta deste tipo de conteúdo. E se você caiu de paraquedas neste canal, considere fazer parte da nossa família. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo e tchau!